Áudio 4. A paz do Senhor a você, mais uma vez, que me acompanha nos estudos deste livro de Max Lucado, O Fim da Ansiedade. Meu nome é Ana Amélia Vieira. Voltamos então para mais um dia, para juntas estudarmos em nome de Jesus. O capítulo 4 traz o título Alegrem-se sempre no Senhor. Deus usa todas as coisas para realizar sua vontade. Coloque o dedo sobre cada uma de suas têmporas. Agora faça essa oração. Obrigado, Senhor, por minhas amígdalas. Obrigado, Senhor, pelos 2 grupos de neurônios em forma de amêndoas que residem dentro do meu cérebro. Eu não estaria vivo sem eles. A verdade é que você não estaria. Graças às amígdalas, você corre em busca da proteção quando um urso pardo ruge. Dá um passo para trás no meio-fio quando um carro buzina e abaixa a cabeça quando uma bola vem em sua direção. Suas amígdalas funcionam como um sistema de alarme. Se um intruso quebrar uma janela ou forçar a porta de sua casa para abri-la, seu sistema de segurança o avisa. Campainhas, alarmes, buzinas, luzes. Levante-se, saia e proteja-se. O sistema o adverte antes de você ter tempo para pensar no assunto. As amígdalas fazem o mesmo. Nós não pensamos de modo consciente quando um carro está se aproximando. Estou no meio do caminho. O carro é grande. Eu sou pequeno. O carro é rápido. Eu sou lento. É melhor se mexer. As amígdalas provocam uma reação antes que saibamos que uma reação se faz necessária. E quando elas ordenam, o resto do corpo reage. Nossas pupilas se dilatam, melhorando nossa visão. Respiramos mais rapidamente, bombeando mais oxigênio para os pulmões. Nossa frequência cardíaca aumenta, injetando mais sangue no sistema. A adrenalina transforma-nos em Hércules. Somos mais rápidos, mais fortes, mais capazes de escapar do perigo ou da luta graças à adrenalina. Os vasos sanguíneos superficiais se contraem, reduzindo a perda de sangue relacionada a traumas nos momentos após a lesão. Até mesmo o sistema intestinal reage, às vezes de maneira constrangedora, descartando o peso desnecessário daquilo que almoçamos. Estamos prontos para lutar ou fugir, subitamente mais rápidos, mais fortes e mais alertas. Gostamos de nossas amígdalas. No entanto, não gostamos das que são supersensíveis. Não queremos um sistema em casa que dispare com uma simples brisa ou o latido de um cachorro. Não queremos isso em nossa casa. Nem queremos isso em nossa cabeça. Ansiedade constante são amígdalas em comichão de dedo no gatilho. Elas veem uma mancha na pele e imaginam ser um câncer. Veem uma queda na economia e imaginam ser recessão. Ouvem adolescentes, reclamam e concluem, eles estarão nas drogas antes de irem para a faculdade. A ansiedade constante é o sistema de alarme mental que nunca desliga. A ansiedade limitada é útil. Precisamos ser alertados para o perigo. O que não precisamos é viver em estado de alerta. Eis o motivo. Deus criou nosso cérebro para recompor com substâncias naturais destinadas e elevar o humor e com tranquilizantes como dopamina e serotonina. Eles restauram a alegria e a paz. Porém, se as amígdalas nunca param, os tranquilizantes naturais nunca têm oportunidade de desempenhar o seu papel. O cérebro nunca reinicia. Ficamos nervosos, confusos e inquietos. Essa é a má notícia. A boa notícia é esta. Deus pode acalmar nossas amígdalas. E Ele pode muito bem usar a palavra do apóstolo Paulo para isso. Paulo exorta-nos: alegrem-se sempre no Senhor. Filipenses 4:4. Não apenas em dias de pagamento, sexta-feiras, dias maravilhosos ou aniversários, mas se alegrem sempre no Senhor. Você não é o primeiro a ler a palavra sempre e levantar a sobrancelha. Alegrem-se sempre no Senhor? Sim, certo, resmunga o leitor na cama do hospital. Como? Suspira o pai desempregado. Sempre? Pergunta a mãe cuja criança nasceu com uma deficiência. Uma coisa é se alegrar no Senhor quando a vida está boa, mas e quando o mar não está para peixe? José conheceu esse desafio. Esse herói do Antigo Testamento antecedeu o apóstolo Paulo em quase 20 séculos, mas ambos conheceram o desafio da prisão. O cárcere de José era úmido e escuro, um calabouço subterrâneo sem janelas,
e com comida estragada e água amarga. Ele não tinha saída e não tinha amigo para ajudá-lo. Pensou que tivesse? Havia feito amizade com 2 homens da corte de Faraó. Um era copeiro e o outro era padeiro, e ambos estavam angustiados com seus sonhos. José tinha o dom de interpretar sonhos e ofereceu-se para ajudar. Ele tinha uma má notícia para o padeiro: coloque seus assuntos em dia, você vai morrer. E uma boa notícia para o copeiro: faça as malas, você vai voltar para a casa do Faraó. José pediu ao copeiro que intercedesse por ele. O copeiro concordou. O coração de José disparou, suas esperanças aumentaram. Ele não tirava os olhos da porta da prisão, esperando ser liberto a qualquer momento. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Ao que parece, o mesmo aconteceu com todos os demais. A história de José é de abandono. Seus irmãos não gostavam de seus sonhos e de seu excesso de confiança, e haviam decidido matá-lo e jogá-lo em impulso. Se a ganância deles não tivesse sido um pouquinho maior que a sede de sangue, ele teria morrido. Quando tiveram a chance de vendê-lo para os mercadores viajantes, eles fizeram isso. O pai de José ficou totalmente à parte. Esperaríamos ler sobre a súbita aparição de Jacó procurando pelo filho, resgatando-o e levando-o para casa. Não lemos isso, porque Jacó não apareceu. Ele simplesmente sumiu. José foi levado para o Egito e leiloado como um animal de fazenda. O bisneto de Abraão foi vendido para quem ofereceu o preço mais alto. Mesmo assim, ele se saiu bem. Esforçou-se para chegar ao topo da casa de Potifar. Mas então a dona da casa pôs os olhos nele. Ela agiu de má fé e José saiu, deixando-a segurando o manto que ele usava. Quando ela o acusou de tentar estuprá-la, seu marido ficou do lado dela e jogou José na prisão. José foi preso por um crime que não cometera. Ainda assim, ele não desistiu. Tornou-se um prisioneiro exemplar. Arrumava sua cama, fazia amigos e causou uma boa impressão no carcereiro, que o reconheceu como prisioneiro do mês e o promoveu a encarregado dos presos. José conheceu o copeiro e pediu ajuda. O copeiro aceitou ajudá-lo, mas logo se esqueceu, e a crueldade pesou mais na balança. José padeceu por 2 anos na prisão, sem notícia nem solução. 2 anos, muito tempo para desistir. Muito tempo para o mundo ficar cinza, para as gárgulas do medo aparecerem. Muito tempo para se perguntar: é assim que Deus trata seus filhos? Essa é a recompensa de Deus pela boa conduta? Você faz o melhor e é isso que você ganha? Uma cela de prisão e uma cama dura? Se José fez essas perguntas, não sabemos. Mas se você as fizer, não será o único. Denalim e eu passamos a maior parte da noite anterior ouvindo uma mulher enquanto ela nos contava sobre o caso mais recente do marido. Essa é a 3ª vez que ele flerta com alguém. Ela pensou que eles já haviam superado a infidelidade. A ponte da confiança estava recebendo novo cimento e reforço. Eles estavam conversando mais, brigando raramente. Ao que parecia, a vida estava indo muito bem. Então, ela viu a fatura do cartão de crédito e confrontou. Ele ficou na defensiva. Ela perdeu o controle e ele saiu. Foi uma confusão. Ela perguntou entre soluços: onde está Deus nisso tudo? E você? Não foi jogado na prisão como José, mas talvez tenha sido ao acabar novamente nos Alcoólicos Anônimos, ou em um abrigo para mulheres, ou na fila do desemprego. E você se pergunta: eu acredito em Deus? Ele sabe disso? Ele se importa? O deísmo diz que não. Deus criou o universo e depois o abandonou. O panteísmo diz que não. A criação não tem história nem propósito em si mesma. Ela é apenas uma parte de Deus. O ateísmo diz que não. Não é surpreender que a filosofia que rejeita a existência de um Deus irá, por sua vez, rejeitar a possibilidade de um plano divino. O cristianismo, por outro lado, sim, existe um Deus. Sim, esse Deus está, pessoal e poderosamente envolvido com sua criação. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Hebreus 1:3. A palavra grega traduzida como sustentando é um termo comumente usado no Novo Testamento para carregando ou trazendo.
Os amigos carregaram o paralítico até Jesus, e os servos trouxeram vinho ao encarregado da festa. Eles sustentaram o homem e o vinho, garantiram a entrega segura. Dizer que Jesus está sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa é dizer que ele está levando a criação para um objetivo desejado. O uso do gerúndio implica que Jesus está continuamente ativo em sua criação. Ele exerce a supremacia sobre todas as coisas. Distante? Diferente? Deus não. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Colossenses 1:17. Se ele quisesse se distanciar, a criação entraria em colapso. Sua resignação significaria nossa evaporação, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17:28. Por causa dele, a água permanece molhada e as rochas permanecem firmes. As leis da gravidade e da termodinâmica nunca mudam de geração em geração. Com sua mão no leme da criação, a primavera ainda vem depois do inverno e o inverno vem depois do outono. Há uma ordem para o universo. Deus sustenta todas as coisas. Isso é fundamental. Ele usa todas as coisas para realizar a sua vontade. Ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Efésios 1:11. O verbo faz vem da palavra grega enérgio. Deus é a energia, é a força dinâmica por trás de todas as coisas. Nenhum momento, evento ou detalhe foge da sua supervisão. Ele está diante do universo como um regente diante da orquestra sinfônica, chamando os elementos a desempenharem seu papel na reprise divina. Salmo 104, 14 e 15 nos diz: é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto, o pão que sustenta o seu vigor. É Deus quem faz raiar o seu sol sobre os bons e os maus e derrama chuva sobre os justos e os injustos. É Deus que alimenta os pássaros e observa os pardais. É Deus o responsável por tudo, até pelos detalhes da nossa vida. Ele não está elaborando esse plano enquanto segue em frente e não dá corda no relógio e vai embora. O Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder quem Ele quer. Ele julga, humilha, a um, a outro exalta. A ira do Senhor não se afastará até que Ele tenha completado seus propósitos. Veja esses verbos rígidos. Deus domina, coloca, julga, completa. Esses termos atestam a existência de um arquiteto, de um plano celestial que inclui você. Nele fomos também escolhidos, conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Então, se Deus está no comando, por que José foi para a prisão? Por que o casamento do nosso amigo está com problemas? Porque Deus permite que desafios surjam no nosso caminho? Um Deus todo-poderoso não iria impedi-los? Não, se servirem ao seu propósito maior. Você se lembra do resto da história? Quando o faraó ficou angustiado com seus sonhos, o copeiro se lembrou do pedido de José. Ele mencionou José ao faraó, e com a mesma rapidez com que você consegue dizer a palavra providência, José passou da prisão para o palácio. Ele interpretou o sonho, que era um prenúncio de fome. O faraó promoveu a primeiro-ministro e José atravessou a crise com êxito, salvando não apenas os egípcios, mas também a família de Jacó. Anos mais tarde, José dizia aos seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Gênesis 50, 20 e 21. Duas palavras no coração dessa passagem revelam o coração da esperança providencial. Mas Deus. Vocês planejaram o mal, mas Deus. O que era intentado como mal tornou-se em bem. Por quê? Porque José manteve Deus no meio da sua circunstância. José viu o sofrimento de sua vida pela lente da providência divina. Posso pedir que você faça o mesmo? Se você não fizer, a ansiedade irá persegui-lo todos os dias de sua vida. Sinceramente, não tenho palavras para argumentar contra o estresse do ateu ou do agnóstico. O que alivia a ansiedade deles? Yoga? Exercícios de respiração profunda?
Velas para aliviar o estresse? É como um cavaleiro em um combate com um palito de dentes no lugar de uma lança. A soberania de Deus, por outro lado, convida-nos a lutar contra o ataque de aflição com a espada que tem as palavras "Mas Deus" gravadas nela. A empresa está reduzindo seu pessoal, mas Deus ainda é soberano. O câncer voltou, mas Deus ainda ocupa o trono. Fui um idiota durante os primeiros anos do meu casamento, mas Deus me mostrou como conduzir uma família. Eu era uma pessoa ansiosa, perturbada, mas Deus foi me dando coragem. Os irmãos tinham toda a intenção do mundo de fazer mal a José, mas Deus, com sua providência, usou o mal intentado para o bem melhor. Ele nunca roubou o livre-arbítrio dos irmãos, nunca lhes impôs sua natureza, mas também não permitiu que o pecado e a natureza de pecado deles ditassem a ordem do dia. Ele redirecionou o mal para o bem. Deus usa todas as coisas para cumprir seu propósito. Deus não será dissuadido de seu plano de sustentar e levar a criação à glória que ele intenta para ela. A maior prova da providência é a morte de Cristo na cruz. Nenhuma ação foi pior. Nenhum outro dia foi tão escuro. Contudo, Deus não só sabia da crucificação, mas também a ordenou. Como disse Pedro aos assassinos, este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos 2, 23 e 24. Glória a Deus. Todos pensaram que a vida de Jesus havia chegado ao fim, mas Deus não. Seu filho foi morto e sepultado, mas Deus o ressuscitou entre os mortos. Deus tomou a crucificação da sexta-feira e transformou-a na celebração de domingo. Ele não pode mudar sua situação? Lamento pela dor que a vida lhe deu. Sinto muito se seus pais abandonaram você. Sinto muito se o seu professor o ignorou. Sinto muito se seu cônjuge disse: aceito no dia do casamento, mas não aceito todos os dias depois dele. Sinto muito se você foi tocado de forma inapropriada, foi alvo de escárnios intencionais ou foi demitido injustamente. Sinto muito se você acabou no Egito. Mas a história de José nos ensina que temos uma escolha. Podemos usar nossa mágoa ou nossa esperança. Podemos nos abastecer de toda essa desgraça ou nos revestir da providência de Deus. Podemos nos render ao caos da vida ou nos inclinar para o plano perfeito de Deus. E podemos crer nessa promessa. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Nas famosas lojas de rendas de Bruxelas, na Bélgica, certos recintos são dedicados à fiação das rendas mais belas, com os desenhos mais delicados. Esses recintos são completamente escuros, com exceção da luz natural vindo de uma janela solitária. Somente uma fiandeira fica sentada no local. A luz cai sobre o desenho enquanto ela permanece no escuro. Deus permitiu um tempo de escuridão no mundo em que você vive. Você olha e não pode vê-lo. Você só vê a trama das circunstâncias tecidas e entrelaçadas e talvez questione o objetivo por trás desse ou daquele fio. Mas tenha certeza de uma coisa: Deus tem um padrão, Ele tem um plano. Ele não acabou, mas quando tiver acabado, a renda ficará linda. Algum tempo atrás, fiz uma visita especial ao americano Colony Hotel em Jerusalém. Eu estava em Israel com uma lista longa de lugares para visitar. Mas no topo da lista estava uma visita ao saguão do American Colony Hotel. Coloquei-a também em meu roteiro, não por eu ser também norte-americano, não porque a comida do restaurante é deliciosa ou as acomodações são particularmente agradáveis. A comida é deliciosa e o estabelecimento é maravilhoso, mas fui por outro motivo. Eu queria ver o manuscrito que está pendurado na parede, emoldurado e à vista de todos. Horatio Spafford escreveu a letra sem imaginar que ela se tornaria as palavras de um dos hinos mais queridos do mundo. Spafford foi um advogado próspero e presbítero da Igreja Presbiteriana. Em 1871, ele e sua esposa Ana
sofreram perdas trágicas no incêndio ocorrido em Chicago. Em novembro de 1873, Ana e seus filhos partiram de navio para a Europa com um grupo de amigos. Horatio ficou em casa para cuidar de alguns negócios. No dia 2 de dezembro, ele recebeu um telegrama da esposa que começava assim: "A única que se salvou, o que farei?" Ele logo ficou sabendo que o navio havia colidido com uma embarcação britânica e afundado. Suas 4 filhas se afogaram, mas Ana sobreviveu. Ele partiu para a Inglaterra a fim de trazer Ana de volta para casa. No caminho, enquanto estava no navio, escreveu a letra de um cântico que se tornaria o hino à providência de Deus. Ele e Ana, por fim, foram morar em Jerusalém para formar uma sociedade cristã, destinada a cuidar das necessidades de todo o povo. Com o tempo, o grupo cresceu e se mudou para uma casa grande do lado de fora das muralhas da cidade. A casa tornou-se uma pousada, depois um hotel. O hotel ainda existe e ainda serve como um local de exibição dessas palavras escritas por um homem agoniado em um mar revolto. A letra diz: aflição e paz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Embora me assalte o cruel Satanás e ataques com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Que possamos confiar na providência de Deus, para que possamos dizer o mesmo sempre. Amém? Graças a Deus, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, estamos mais uma vez aqui diante da Tua presença. O título desse capítulo que lemos hoje diz que nós devemos nos alegrar nas Suas misericórdias. E as Suas misericórdias são grandes, Senhor, são a causa de não sermos consumidos. Pai, eu sei que muitas pessoas passam situações dos mais altos níveis, dos mais altos sofrimentos, mas eu também sei, Senhor, que Tu estás presente em todos os momentos da vida deles. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, seja o acalento desta alma abatida, seja, Senhor, o bálsamo que sara esse coração que está sofrendo, esse coração que foi traído, esse coração enlutado, esse coração cheio de mágoas, de angústias, de amor que não foi recebido, de tantos traumas, tantas dificuldades que se veem, Pai, aí no decorrer das nossas vidas. Mas em nome de Jesus queremos entregar todas as nossas ansiedades ao Senhor, porque é o Senhor quem tem cuidado de nós. Pai, em nome de Jesus, te apresento a minha vida, a minha casa, tudo que é meu, tudo que leva o meu nome, seja entregue em Tuas mãos, na proteção do Senhor e também de cada um que me ouve nesta hora. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Voltamos amanhã com mais estudo em nome de Jesus.